Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e hoje vamos falar nesse vídeo sobre desenvolvimento sustentável. Já falamos em vídeos recentes que o debate ecológico ganha força na década de 1970, mas vai se esgotando ao longo dos anos. Na metade da década seguinte, a ONU organiza uma comissão internacional que deve retomar essa discussão, buscando superar aquela dicotomia entre desenvolvimento e meio ambiente. O resultado dessa comissão é o relatório Brundtland, que também tem o nome de fantasia de Nosso Futuro Comum. É nesse relatório que o conceito de desenvolvimento sustentável se consolida. E ele é desenvolvido no capítulo 2, que fala de desenvolvimento sustentável dentro de uma perspectiva nacional. E é esse capítulo 2, o Em Busca do Crescimento Sustentável, que analisaremos hoje. A definição clássica de desenvolvimento sustentável diz que ele é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Já falamos de um problema dessa definição, que é o fato dela eliminar o real conflito entre pobres e ricos no presente e sugerir um suposto conflito entre presente e futuro, as gerações do presente e geração do futuro. Essa é a tônica desse conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai ver que ele sempre busca fugir dos conflitos atuais. Mas a própria Comissão Brundtland reconhecia que devemos observar dois conceitos chaves para pensar em desenvolvimento sustentável. O primeiro diz respeito à noção de que as limitações do atual estágio tecnológico e da organização social impõem aos cuidados com o meio ambiente. Veja que aqui temos uma conexão direta com os debates de 50 anos atrás. Vimos que uma crítica forte ao livro Limites do Crescimento é o fato dele não considerar o potencial de inovações tecnológicas que poderiam ajudar na tarefa de conservação do meio ambiente. Pois esse conceito-chave retoma esse debate, mas põe panos quentes nele. Deixa uma porta aberta para a possibilidade de novas tecnologias nos ajudarem, mas sem apostar todas as suas fichas nisso. O segundo conceito-chave explicitado pela comissão é a noção de necessidades. E aqui a coisa se complica. O conceito do ecodesenvolvimento já trazia em seus pressupostos que as necessidades básicas da população deveriam ser atendidas prioritariamente. Isso significa uma prioridade para os pobres que ainda não atingiram esses patamares de consumo. Já o conceito de desenvolvimento sustentável trata a questão de outra maneira. Lá no texto, nas páginas 46 e 47, ele diz: nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de grande número de pessoas, alimentos, roupas, habitação, emprego, não estão sendo atendidas. Até aí estamos concordando com o ecodesenvolvimento, mas ele continua dizendo que, além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram legitimamente a uma melhor qualidade de vida. E é aqui que o conceito de necessidade fica nublado, pois não se trata aqui de coisas concretas, como necessidade de alimentação, de roupa, etc. Trata-se de uma melhoria de qualidade de vida. Assim, o que é isso? E isso é tratado de uma forma tão legítima como as aspirações à necessidade básica. Evidentemente, com isso, você não aponta o dedo para o consumo esbanjador e ostentatório dos países ricos, o que é interessante em termos diplomáticos, né, já que a gente vem aí de um grande conflito sobre essa questão do meio ambiente. Mas, por outro lado, um conceito-chave perde precisão. A gente não sabe exatamente do que estamos falando. Quando estava falando de necessidades básicas, isso era claro. Mas agora se tornou uma busca vaga e difusa por qualidade de vida. Um outro esforço diplomático desse conceito de desenvolvimento sustentável é superar as diferenças entre países ricos e pobres. Como vimos, essas diferenças inviabilizaram o debate desde a Conferência de Estocolmo, em 1972. Aqui, o texto busca colocar a defesa do meio ambiente como um interesse comum a toda a humanidade.
Portanto, eles colocam que as interações ecológicas não respeitam fronteiras, talvez pensando nos efeitos e ameaças de acidentes como Chernobyl, na União Soviética, ou da fábrica de Sanós, na Baviera, que acabou com todo o rio Reno, né? Ambos ocorridos em 1986, um ano antes do relatório ser apresentado. Portanto, se um problema ecológico numa localidade pode afetar o meio ambiente em outras localidades distantes, o problema é de todos. Há uma interdependência geral. Mas daí o relatório chega e diz diplomaticamente: não é que de um lado existam vilões e do outro vítimas. Todos estariam melhor se cuidassem de suas ações. Mas isso é falso. Tratar que não existem vilões e vítimas num acidente como o Brumadinho é igualar duas coisas muito diferentes. De um lado, temos uma mega empresa internacional que extrai minérios, constrói barragens visando lucros enormes, e do outro, temos famílias de pequenos agricultores que certamente cortaram ali algumas árvores para fazer uma roça para plantar em busca da sobrevivência. Mas esse primeiro erro vai se complicando à medida em que vamos desenrolando a nossa leitura desse relatório. Afinal, na ânsia de passar o pano para os ricos e para as grandes empresas, o relatório erra novamente ao atribuir aos pobres uma capacidade de destruição da natureza que não ocorre na realidade. Tá? Então, nós temos vários exemplos no texto. Por exemplo, na página 52, eles dizem que a desigualdade no acesso à terra pode levar à exploração excessiva dos recursos das propriedades menores. Mas não é isso que a gente vê na realidade. São as propriedades maiores que implantam monoculturas extensivas, que usam fortemente agrotóxico para preservar sobre suas plantações. São as propriedades maiores que avançam sobre a floresta nativa. Veja essa estatística levantada pela revista Piauí. Ela diz que 75% das áreas desmatadas na floresta são destinadas a gado, o que não é, de jeito nenhum, uma cultura de pequenos proprietários, mas sim de grandes grileiros ligados ao agronegócio. Na mesma página, o texto afirma que o controle monopolístico dos recursos pode levar os que deles não partilham a explorar excessivamente os recursos marginais. Vamos destrinchar essa frase porque ela tem aquele fraseado neoliberal que confunde para esconder as pegadinhas. Eles dizem que tem uma empresa que monopoliza a exploração de um determinado recurso natural. E a ação dessa empresa não é um problema para eles. O problema para o relatório é que aqueles que têm o acesso ao recurso negado vão explorar excessivamente alguma fonte que não esteja na mão dessas empresas monopolistas. O que eles estão dizendo é que uma empresa como a Nestlé pode controlar as nascentes e fontes de água potável para lucrar com isso. Não tem problema. Mas se um caboclo achar uma fonte que não está sob o controle da Nestlé e explorar excessivamente essa água, isso é um problema. E por essa lógica, veja bem, o melhor é que todos os recursos naturais estejam nas mãos dos ricos, sejam países ricos, empresas ricas, latifundiários ricos, pois esses não estragam o meio ambiente. Mas será que isso é verdade? Vale repetir os exemplos dos acidentes ecológicos que sempre são causados por grande empresa? O acidente de Brumadinho não foi causado por pequenos agricultores, mas sim pela Vale do Rio Doce. O acidente de Chernobyl não foi causado por pessoas famintas, mas sim pelo próprio governo. O acidente da Sandoz, na Baviera, que acabou com o rio Reno, não foi causado pelos pobres alemães, mas sim por uma das maiores empresas químicas do mundo. Então, nós não estamos falando aqui de pequenas empresas, de pessoas pobres. O que destrói o meio ambiente nesses acidentes são grandes empresas. E podemos pensar, então, qual é o sentido de você relacionar essa pobreza com a agressão ao meio ambiente? Uma outra passagem do relatório, eles fortalecem essa teoria. Eles dizem claramente que a pobreza reduz a capacidade das pessoas de usar os recursos de modo sustentável, levando-as a exercer maior pressão sobre o meio ambiente. Será que isso é verdade?
né? Aqueles equipamentos caríssimos de mineração que são levados até a selva para desmatar e fazer a mineração em áreas indígenas. Será que são os indígenas pobres que fazem isso? Será que são pequenos agricultores, pessoas passando fome que compram esses equipamentos e levam até lá? Ou será que são pessoas com muito recurso? Será que os grandes latifundiários cuidam dos recursos melhor do que os indígenas pobres que moram há gerações na floresta? Será que os pobres verdadeiramente depredam o meio ambiente? Bom, talvez um dos motivos seja que as grandes empresas poluidoras dos países ricos migraram para países pobres, onde a legislação ambiental é certamente mais frouxa. E o vilão, nesse caso, das transnacionais poluidoras, somem do relatório, porque ele não faz diferença entre os recursos e os poderes que estão à disposição dos atores. Então, ele iguala, não há vilões e não há vítimas. Ele iguala as grandes empresas que promovem desastres do pequeno agricultor que criou ali um roçado. É bem verdade que, em termos diplomáticos, isso permite chegar no interesse comum de dizer que todo mundo é responsável pelo meio ambiente. Mas, por fim, esse capítulo se encerra com 7 imperativos estratégicos para o alcance do desenvolvimento sustentável. São eles, primeiro, o crescimento econômico. Já que o relatório não enfrenta a questão da distribuição de recursos, a única saída é passar pano para o crescimento econômico desenfreado. Quem sabe assim, os pobres consigam deixar de ser pobres. E aí deixa eu fazer aqui uma breve nota econômica sobre esse tema. Desde então, o neoliberalismo avançou e os únicos países pobres que ficaram ricos foram a Coreia do Sul e a China, sendo que nenhum dos dois abraçou o neoliberalismo. Eles têm estado forte, atuante. Mas, de acordo com o pensamento neoliberal da época, em nenhum momento esse relatório diz explicitamente que a ação do Estado é necessária, nem para promover o crescimento econômico e nem para regular as empresas e toda a proteção do meio ambiente. Bom, o segundo imperativo estratégico é a qualidade do crescimento. Eles dizem que é preciso atentar para o cálculo ecológico nas ações econômicas. Você não precisa fazer uma ação pensar apenas no lucro, mas sim calcular e quantificar também qual é o impacto no meio ambiente dessas ações. Apesar disso, eles voltam a pensar as situações de pobreza dos países como algo que os deixa vulnerável à exploração predatória do meio ambiente. O terceiro imperativo é atender às necessidades humanas. E aí eles falam bastante, sim, das carências dos países pobres, da falta de alimentos, da falta do acesso à energia, da falta de habitação e tudo mais. Só que aí o quarto imperativo é o controle do crescimento populacional. E nesse imperativo, apesar deles reconhecerem que uma pessoa num país rico consome muito mais do meio ambiente do que uma pessoa num país pobre, a ênfase que eles dão é para a bomba populacional dos países pobres. Como já se sabia desde os anos 70, os países ricos não estão crescendo muito em termos populacionais, enquanto os países pobres é que crescem. E aí eles dizem que isso aí precisa de uma solução imediata. E aí nós estamos ligando com aquele pensamento malthusiano de que a população, o excesso da população é que causa a falta de atendimento das necessidades. Eles vão fazendo esses links, né? Você tem mais populações, fica difícil você atender aquela necessidade de habitação, aquela necessidade de alimentação. Fica difícil você mudar a qualidade do seu desenvolvimento, porque você está preso ali numa exploração que os pobres fazem do meio ambiente. Agora, a questão que eles passam longe é que os países pobres são pobres porque eles são as fontes de riqueza dos países ricos. Ah, comunista, não é nada disso? Será? Vamos ver aqui. O Brasil atual, estamos retomando o problema da fome. Mas nós temos uma das maiores, se não a maior, produção de alimentos do mundo. Para onde que vão esses alimentos? Se a gente está passando fome, esses alimentos vão fazer a riqueza dos outros. E o gado, que a gente acabou de ver, ocupa 75% da área desmatada na Amazônia. Eles não vêm para os nossos supermercados, senão o preço da carne não estaria do jeito que está. Eles vão para os países ricos. Então a gente está desmatando o meio ambiente não para atender às nossas necessidades,
mas sim para atender as necessidades dos países ricos. Então, assim, não basta culpar os países pobres por deixar as empresas de países ricos destruir o nosso meio ambiente. Para uma mudança concreta, os países ricos precisariam responsabilizar as empresas deles. Mas aí, obviamente, já seria demais, né? Bom, continuamos aqui com os imperativos estratégicos. O quinto imperativo é conservar e melhorar a base do recurso, que é uma obviedade, mas aqui eles voltam a tratar de novo explicitamente os pobres como os grandes destruidores da natureza. E veja bem, já que eles sempre voltam nisso de acusar os pobres, vamos retomar também, porque é um equívoco. Para destruir a natureza, precisa de dinheiro. Ou você acha que uma família de famintos está queimando a Amazônia hoje em dia? Uma família assim poderia, no máximo, desmatar um espaço para um roçado. Mas a gente vê lá tratores, correntes, máquina de mineração, acampamento de trabalhadores, tudo isso exige dinheiro. Bom, o sexto imperativo estratégico é reorientar a tecnologia. Exatamente o destaque dado pelo grupo da Universidade de Sussex no debate a respeito dos limites do crescimento. A gente já viu aqui um vídeo sobre isso. Basicamente, eles apontam, no relatório Brundtland, que é necessário aumentar a capacidade tecnológica dos países pobres. Mas eles não ousam falar de temas como biopirataria, como patentes, que prende a tecnologia apenas aos países ricos. Bom, eles não falam disso. Eles falam o quê? Eles falam que a gente precisa ter capacidade tecnológica nos países pobres para eles não trazerem as tecnologias dos países ricos sem as adaptações necessárias, tá? E que você precisa orientar as pesquisas para garantir tecnologia verde, exatamente o que o grupo de Sussex dizia lá nos anos 70. E, por fim, eles consideram um imperativo que se inclua o meio ambiente e a economia nos processos de tomada de decisão. Mas, primeiro que, equivocadamente, eles pedem que se inclua a economia no processo decisório. A economia comanda as decisões numa economia de livre mercado, desde sempre. É a economia que está comandando a destruição do planeta. É essa a lógica econômica. Agora, para você incluir o tema no meio ambiente na agenda, eles sugerem uma visão intersetorial, ok, né? Então, se só olhar para um setor é algo que vai impedir essa visão de preservação necessária, e uma participação social. Mas seria isso suficiente? Será que populações pobres, sendo manipuladas por essas mega empresas, seriam capazes de resistir sem nenhum tipo de apoio? Mas, enfim, esses são os 7 imperativos estratégicos que os países deveriam adotar em seus processos de desenvolvimento sustentável. Bom, em outro vídeo, falamos que alguns autores apontam que o relatório Brundtland e o conceito de desenvolvimento sustentável têm um viés explicitamente neoliberal, enquanto outras visões sugerem que havia aqui um aprofundamento das preocupações dos países pobres que se manifesta desde a Conferência de Estocolmo, 15 anos antes da publicação desse relatório. Naquele vídeo, eu sugeri que cada um lesse esse capítulo para formular a sua opinião. E eu mantenho essa orientação. Leiam, para vocês saberem do que estamos falando, né, e façam a sua opinião. Agora, eu vou dizer algumas coisas. Primeiro, é preciso aceitar que um documento da Organização das Nações Unidas não vai apontar o dedo para esse país, para aquele país, para aquela empresa. O esforço da comissão, antes de tudo, é diplomático. Porém, sem esse endereçamento direto, a questão fica muito difusa. Todos devem dar sua cota de esforço. Tanto aquele que se empanturra com a depredação, quanto aquele que morre de fome. Todo mundo deve contribuir. E os pobres são, sim, apresentados como os principais responsáveis pela depredação dos recursos. Enfim, é um relatório feito para agradar os países ricos, já que você desresponsabiliza esses países e essas empresas. Mas daí a sua capacidade de resolver o problema diminui, que é o que a gente observa passados 35 anos da publicação do relatório. Enfim, o relatório Brundtland, a Rio 92, o conceito de desenvolvimento sustentável, todos eles ajudaram a recolocar o tema ambiental na agenda mundial. Isso é verdade.
mas ele entra na agenda de uma forma inofensiva, sem a capacidade de promover as mudanças necessárias. Por isso, hoje em dia, o planeta já convive com secas intermináveis, que não eram comuns, seguidas por chuva que provocam alagamentos, com tsunami, furacão a toda hora. Enfim, a conta já chegou. É uma pena terminar assim de uma forma tão negativa, né? Mas é isso que a gente está colhendo depois de 35 anos de aceitação de um conceito que busca desresponsabilizar as grandes empresas e os efetivos destruidores do meio ambiente. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Bons estudos.